Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu estou com tantas expectativas quanto aquilo que Deus vai fazer nessa noite, meu Deus. Com tantas expectativas, e deixa eu dizer algo para você. Quanto maior for a tua expectativa, maior os céus vão derramar, mais os céus vão derramar. Coisas profundas os céus vão te revelar. Então, irmão, no nome de Jesus, olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: aumenta as tuas expectativas. Fala para ela: aumenta as tuas expectativas. Amém? Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 14. Aleluia. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Tem alguém que está animado em ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite? Já é a nossa quinta semana mergulhados nesse tema chamado maturidade. Quem de verdade está gostando dessa série de mensagens? Tem pessoas que estão dizendo assim: pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu não suporto mais. Tem pessoas que estão dizendo: pastor, muda. Então, como diria Luciano Subirá, muda de pecado que eu mudo de mensagem. Começou a palavra, começou a ministração, amém? A propósito, quem é que estava domingo aqui? Domingo você foi alertado. Domingo você foi avisado que a reunião de hoje seria uma reunião só para crente. Assim, irmão, só para crente de verdade. A palavra de hoje não é para crente Nutella, não é para crente ofendidinho, não é para crente mimizento, crente não me toque. A palavra de hoje, irmão, é para crente de verdade, amém? Então olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim para ele: vem comigo, vamos junto. Oh! Você foi avisado. Então, já que você está aqui, irmão, vamos até o fim. A propósito, fechem as portas, amém? No último domingo nós ministramos sobre identidade. E por quê, pastor? Porque maturidade vem como fruto do conhecimento de quem verdadeiramente nós somos. Filhos maduros são filhos que sabem quem são. Nós falamos que o conhecimento da nossa verdadeira identidade vai revelar o nosso nível de maturidade. Pessoas maduras têm a sua identidade bem definida, o seu propósito bem clarificado, e o contrário também. Pessoas que não sabem quem são têm crises de identidade. Não fazem aquilo que deve ser feito, só fazem aquilo que sentem de ser feito. São pessoas infantis, são pessoas imaturas. Nós falamos também, dissemos também que o Senhor não nos fez para nos comparar a um outro. O Senhor não nos fez para sermos iguais ao outro. Nós falamos também semana passada que nós não precisamos viver de aprovação, porque aquele que fez aprovou quem fez, e aquele que te fez único. Fechou? Amém? Fala assim para a pessoa que está do teu lado: hoje você vai sair daqui mais parecido com Jesus. Fala para ela. Fala assim para ela: hoje Jesus vai entrar no teu quartinho da bagunça. Fala assim para ela: hoje Jesus vai levantar o tapete e vai tirar essa sujeira que está debaixo do tapete. Oh! Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer: esforcem-se. Para por aqui. Esforcem-se. Esforcem-se. O texto começa fazendo essa declaração: esforcem-se. Esforcem não é tentem. Não é quando você tiver vontade. Não é quando você sentir no coração. Não é quando as estações estiverem favoráveis.
Não é quando der na telha. O texto ele é muito claro e ele começa dizendo: esforcem-se. E se o texto está dizendo para mim e para você, esforcem-se, é porque não vai ser leve, não vai ser simples, não vai ser fácil, não vai ser cômodo, não vai ser conveniente, talvez, e até em alguns momentos vai doer. Mas o texto não termina aqui. E o texto diz: esforcem-se para viver em paz com todos. Se o texto terminasse aqui, nós já teríamos um problema. Se o texto terminasse aqui, nós já teríamos um desafio, porque você há de convir comigo que tem algumas pessoas que não conseguem viver em paz consigo e tampouco com as pessoas que estão à sua volta. Você conhece alguém assim? Você conhece pessoas que quando elas chegam, com elas veio uma nuvem, mas não é uma nuvem clara, é uma nuvem escura, densa. Você conhece esse tipo de gente? Não olha para o lado. Não olha. Você conhece pessoas que quando chegam em um determinado lugar, o lugar fica pesado, fica tenso. A pessoa carrega a própria guerra. Mas o texto não termina aqui. O texto diz: esforcem-se para viver em paz com todos. E para serem... Sabe o que é que acontece? Nós nos esforçamos demais em tantas situações da vida. Nós nos esforçamos demais tentando conquistar tantas as coisas, que aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que vai definir o nosso futuro, aquilo que vai definir a nossa história, quando chega o momento de sim, nos esforçarmos quanto aquilo que tem algum valor, nós estamos cansados, porque nós nos esforçamos demais em algo que não tem tanto valor. O texto ele é muito claro: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Esforcem-se para serem santos. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta, meu lindo. Qual foi a última vez que você se esforçou para ser santo? Qual foi a última vez? Você está me ouvindo bem aí no fundo? Qual foi a última vez que você se esforçou para ser santo? Porque você se esforçou para terminar um curso universitário, você se esforçou para terminar um curso técnico, você se esforça todos os dias a ir para o trabalho. Você muitas vezes tem que pegar um engarrafamento, um trem lotado, se acordar cedo. Você se esforça todos os dias. Mas a pergunta dessa noite para você é: qual foi a última vez que você se esforçou para ser santo? Irmão, você se esforçou para casar. Pastor, eu não entendi. É que nem todo mundo é provido de beleza. Ai, pastor, eu me acho tão bonita assim aos olhos do Pai. Brincadeira à parte. Você se esforçou para casar, teve que desenvolver dons, desenvolver talentos. Tem gente que se esforça para permanecer casado. Ai, eu não vou olhar. Tem uma irmã que levantou a mão. Sim, pastor, sou eu. Irmão, qual foi a última vez que você se esforçou para ser santo? Qual foi o dia que você gastou tempo, energia, forças para não pecar? Qual foi o dia que você gastou tempo na presença de Deus, para agradar o coração de Deus? Irmão, no nome de Jesus, você nasceu com a semente do pecado, mas você não foi feito para pecar, porque pecado é uma decisão, pecado é uma escolha. E o texto não termina aqui, o texto continua. O texto diz: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Esse ninguém é ninguém de ninguém, não é ninguém de alguns ou poucos. O texto é muito claro: ninguém verá a Deus. Vamos ler junto esse texto, pelo amor de Deus, vamos juntos. 1, 2, 3. Esforcem-se. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O meu sogro, pai da Liane, talvez você um dia vai ter a oportunidade de conhecê-lo. Ele é daquelas pessoas sui generis. Sabe aquelas pessoas distintas, diferentes de todas as pessoas que você conhece? E eu vou te explicar por quê. O meu sogro é do tipo de pessoa, Satanás na garganta, ó. O meu sogro é do tipo de pessoa que tudo que ele compra, ele lê o manual. Você conhece esse tipo de gente?
Gente esquisita. Tudo que compra, lê o manual. O meu sogro, por exemplo, quando ele vai ao mercado, é uma aventura ir no mercado com ele. Talvez ele esteja me assistindo agora. Sogro, estamos juntos, vem. Ir ao mercado com ele é uma aventura. Eu fico imaginando a minha sogra com ele no mercado, caminhando naqueles corredores. Eu fico imaginando a oração da minha sogra. Talvez muitas de vocês já fizeram essa oração. Caminhando com ele nos corredores, eu fico imaginando ela dizendo assim: Senhor, me dá paciência. Porque se me der força, eu não respondo por mim. Mas deixa eu te dizer algo. O meu sogro, ele é desse tipo de pessoa que tudo aquilo que ele compra, ele compra as mercadorias no mercado, alimentos no mercado, ele lê o rótulo. Ele compra eletrodoméstico, seja lá o que ele compra, ele lê o manual, ele lê as letras miúdas, as letras pequenas. Mas tem algo diferente, brincadeira à parte, tudo aquilo que ele compra tem um maior prazo de validade. Tudo aquilo que ele compra tem maior durabilidade. Sabe por quê? Porque ele lê o manual. E porque ele lê o manual, tudo aquilo que ele compra tem um maior prazo de validade. Pastor, eu não entendi até onde o senhor quer chegar. Deixa eu te explicar algo no nome de Jesus. Irmão, olha para mim. Todas as vezes que você aceita o Senhor Jesus como teu Senhor e o teu Salvador, você precisa entender que com essa decisão vem um manual. E o manual é a palavra de Deus. E você com esse manual também recebe uma referência perfeita, um modelo perfeito, uma referência plena que se chama Jesus de Nazaré. Todas as vezes que você diz sim ao Senhor, o manual vem para você e se chama a palavra de Deus. E com ela, Jesus se apresenta e se revela a você. Ajuda a irmã, pelo amor de Deus. Eu não sei se te contaram, mas você, ao ter sido criado, ao ter sido gerado, você não foi abandonado ao acaso. Você não foi jogado às escuras. Quem te criou, quem te sonhou, quem te planejou, deixou um caminho. E mais do que ter deixado um caminho, Ele se fez caminho. Ele se fez verdade. Ele se fez vida. Irmão, muita gente quebrada, muita gente destruída, muita gente frustrada, muita gente inquieta, sabe por quê? Porque não pega o manual, não abre o manual e lê o que o manual estabelece. E porque não faz isso, não sabe o que fazer, não sabe como viver, não sabe quem ela é. O Evangelho não é sobre o que você pensa. O Evangelho não é sobre o que eu penso, o Evangelho é sobre o que a palavra diz. Eu vou repetir, o Evangelho não é sobre o que eu penso, não é sobre o que você pensa, o Evangelho é sobre aquilo que a palavra diz. Você não foi gerado para estar na estrada da opinião, você não foi gerado para estar na trilha do achismo, você não foi gerado para estar na rodovia dos sentimentos. Já dizia o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe, hoje nós estamos tendo que lidar com uma geração ferida, cansada, machucada, porque depositaram as suas expectativas em uma referência humana, e porque depositaram as suas expectativas em uma referência humana, se decepcionaram, se frustraram. Irmão, entenda algo no nome do Senhor Jesus: só Ele nunca vai te decepcionar, só Ele nunca vai te frustrar, só Ele nunca vai te abandonar, só Ele nunca vai te deixar, só Ele nunca vai se esquecer, porque Ele é o modelo perfeito, Ele é a referência perfeita, Ele é o padrão perfeito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. E eu já vou dizendo para você que hoje nós vamos ler Bíblia como nunca, amém? Podemos ler a palavra de Deus. Se alguém começar a espumar do seu lado, você repreende no nome de Jesus, sim? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Irmão, falar sobre santidade não enche igreja.
Provavelmente a ministração de hoje vai ser a ministração menos visualizada. Falar sobre santidade não atrai likes. Falar sobre santidade não chama aplausos. Falar sobre santidade não atrai seguidores. Falar sobre santidade não está na moda. Mas você e eu não fomos chamados para pregar o que está na moda. Você e eu fomos chamados para pregar o que está na palavra. Eu estou só começando, hein? Estou só começando, vem comigo. Eu creio que você que já está na 5ª semana dessa série chamada Maturidade, já tem maturidade suficiente para ser confrontado pela palavra. Eu creio que você que já está nessa 5ª semana dessa série chamada Maturidade, já tem maturidade suficiente para ser exortado por meio da palavra. Entenda algo no nome do Senhor Jesus. O confronto de Deus para mim e para você, Ele não tem como primícia, como princípio trazer sobre nós condenação, muito pelo contrário. É nos levar para o lugar que Ele estabeleceu para nós na cruz do Calvário. Todo confronto que Deus tem contra mim, por você e por mim, não visa trazer sobre você peso, fardo, jugo, muito pelo contrário. Todos os confrontos de Deus, Ele visa tirar de nós todo o peso, todo o jugo e todo o fardo. Todas as vezes que Deus nos confronta, Ele não quer nos dizer que Ele é santo e que nós somos miseráveis, desgraçados, nada disso. Todas as vezes que Deus nos confronta, é porque Ele quer nos conduzir, nos guiar por uma trilha de santificação que se dá a partir de Jesus. Existe um modelo perfeito, existe um padrão perfeito, existe uma referência perfeita. Ser santo, de acordo com a palavra, é buscar ser um homem e uma mulher separados, puros, íntegros, sagrados. Ser santo, olha para mim, irmão, não é sobre um conjunto de regras. Ser santo é querer me parecer com o meu Senhor. Ser santo é buscar dia após dia, caminhar como Ele caminhou, enxergar como Ele enxergou, sentir aquilo que Ele sentiu. Ser santo não é um conjunto de regras. Entenda algo no nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que você diz sim para Ele, você precisa entender que você recebeu um pacote completo. Porque quando Ele morreu na cruz do Calvário por você, Ele não morreu pela metade, Ele não se deu pela metade, Ele não se entregou pela metade, Ele se deu por inteiro, Ele se entregou por completo, Ele foi pleno na sua entrega. É por isso que não faz sentido nenhum nós dizermos sim ao Senhor e não nos entregarmos por inteiro. Entenda algo, entenda algo, entenda algo. Você, a partir do momento que disse sim a Jesus, você passou a ser tabernáculo, você passou a ser casa, você passou a ser morada. Entenda algo no nome do Senhor Jesus. Não adianta permitir com que o Espírito Santo entre em alguns cômodos da casa. Ele quer entrar em cada cantinho, Ele quer estar em cada cômodo, Ele quer conhecer cada ambiente. O que muitas vezes acontece comigo e com você é que nós dizemos sim ao Senhor, mas ao abrirmos a nossa casa para Ele entrar, nós muitas vezes dissemos: aqui o Senhor não entra, aqui você não entra, aqui você não pode. Mas nessa noite, no nome de Jesus, aquele que não se entregou por completo nessa noite vai se entregar. Vai se entregar por completo e vai deixar Jesus entrar em cada canto, em cada sala, em cada quarto. Pastor, o que eu preciso fazer para ser santo? Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela: o que eu preciso fazer para ser santo? Pergunta mais uma vez: o que eu preciso fazer para ser santo? Fala assim para ela: você está pronta para essa conversa? Fala assim para ela: se você não está, nós vamos ter do mesmo jeito. Pastor, por que eu preciso ser santo? Porque a Bíblia não fala que é opcional. Porque a Bíblia não diz que é alternativo, aleatório. É um mandamento. Sede santos, porque eu sou santo. Quando Jesus ele se coloca nesse lugar de referência, de modelo, de padrão, em que ele diz: sede santos porque eu sou santo, ele está dizendo: olha para mim, eu sou o modelo perfeito, olha para mim, eu sou a referência perfeita, olha para mim, eu sou o padrão perfeito. Quando Jesus diz sede santos porque eu sou santo, ele está dizendo para mim e para você: eu sou o mapa, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha para mim, irmão, olha. Deixa eu te dizer algo. Em um mês tão desafiador, também chamado de mês do orgulho LGBTQIA+, nós estamos vendo pessoas se perdendo com o mapa na mão. Nós estamos vendo pessoas tentando atualizar o mapa que já foi escrito há milhares e milhares de anos.
Nós vemos pessoas tentando corrigir algo que já foi determinado antes até mesmo da fundação do mundo. Pessoas que não estão com o mapa na mão, mas não estão abrindo o mapa e lendo o mapa e tentando entender aquilo que o seu pai já estabeleceu a seu respeito. Oséias 4:6 vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. O meu povo vai para ambientes de morte por falta de conhecimento. O meu povo está preferindo construir os seus caminhos do que caminhar nos meus caminhos. Não vai para o banheiro agora não, fica comigo. Não é a Bíblia que tem que ser atualizada. É a minha vida que tem que ser transformada. É a minha vida que tem que ser transformada, não é a Bíblia que tem que ser corrigida. Não são textos da Bíblia que não devem ser lidos, mas é a minha vida que tem que ser mudada, a minha vida que tem que ser renovada. Eu tenho que me abrir para a palavra de Deus, e não a palavra de Deus caber dentro do meu contexto, caber dentro das minhas necessidades. A palavra é muito clara: sede santo porque eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo. Pastor, então como é que eu faço para ser santo? Pastor, como me tornar mais parecido com Jesus? Eu quero nessa noite compartilhar com você 4 verdades que podem te levar para esse caminho de santificação. Eu quero poder te ajudar nessa noite a compartilhar com você 4 realidades que podem te levar para esse ambiente da santificação. Eu quero te encorajar nessa noite, no nome de Jesus, a fazer com que você tenha sede e fome por ser parecido com quem Jesus é. Ele é santo. Entenda algo, ei, quando você entrega a sua vida para Ele e aceita e recebe a salvação, tem mais. Não terminou por aí. Ele não morreu na cruz só para você ser salvo. Ele morreu na cruz para você ser parecido com quem Ele é: santo. Santo, santo, santo. Você percebeu que os aplausos estão diminuindo? Eu oro, deixa eu dizer algo para você. Enquanto eu estava construindo essa mensagem, eu pedia muito ao Senhor: Deus, me dá muita compaixão nas palavras, me dá muito amor nas palavras, que não seja um legalismo barato, um moralismo sem sentido, nada disso, mas derrama sobre a minha boca amor, sazon, graça. Eu estou aqui, irmão, dentro de um ambiente de muito cuidado e de muito zelo. É porque não adianta a gente ficar floreando a palavra, para que de alguma maneira ela venha e caiba dentro das nossas realidades. É muito clara: sede santo porque eu sou santo, e ninguém verá a Deus se não ir pelo caminho da santificação. Você está comigo? A primeira verdade que eu quero compartilhar nessa noite é que é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Vamos juntos todos nós? Sim, 1, 2, 3. É melhor confessar a tentação do que pecado. Irmão, todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados. O diabo só não tenta quem joga no time dele. Mas cada um de nós somos tentados. O diabo só não tenta quem já é escravo. Mas você que é temente a Deus, mulher, você que é temente a Deus, sim, você será tentada. Sim, todos nós seremos tentados pelo diabo de alguma maneira. De alguma forma nós seremos tentados a voltar ao lugar de escravidão. De alguma maneira você e eu, nós seremos tentados a voltar ao estado de prisão em que nós nos encontrávamos antes de Jesus entrar na nossa história. Nós somos tentados o tempo todo, e nós somos tentados em várias áreas, e não só na área da sexualidade. Porque quando se fala sobre tentação, logo se faz uma correlação com o sexo. Ei, nós somos tentados a mentir. Nós somos tentados a enganar pessoas. Nós somos tentados a viver uma vida de intimidação e medo que não tem relação nenhuma com aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Nós somos tentados o tempo todo. Nós somos tentados a nos comparar. Nós somos tentados a viver de aprovação em aprovação. Nós somos tentados o tempo todo. Mas entenda algo: tentação não é pecado. Fala comigo: tentação não é pecado. Tentação não é pecado, irmão. Não tenha medo, igreja. Eu estou sendo muito prático essa noite. Sabe por quê? Porque tem assuntos que a gente não pode ficar dentro do campo profético, querendo ver anjo. Não, a gente precisa ser um pouco mais prático. E hoje eu estou sendo mais prático que eu posso. Porque pecado, viver pecando é uma decisão, é uma escolha, irmão.
É você que decide pecar. É você que decide não pecar. Calma, depois. Tentação não é pecado. Ei, não tenha medo, não tenha constrangimento em demonstrar fraqueza. Porque é melhor confessar tentação do que ter que confessar pecado. Minha irmã, meu irmão, se você está precisando de ajuda, procura alguém para estar orando junto com você. Não se sinta constrangido, não se sinta compelido a nada. Você não tem que ser perfeito o tempo todo. Você tem as suas fraquezas, você tem as suas debilidades. É para esses momentos que você precisa procurar alguém, orar com alguém, pedir ajuda, ser discipulado, caminhar com alguém. O tempo todo, sim, nós somos tentados a viver aquilo que Deus não estabeleceu para nós, aquilo que Deus não criou, não gerou para cada um de nós. Entenda algo, no nome do Senhor Jesus é melhor, é muito melhor aprender como não cair, a ter que aprender como se levantar. É melhor aprender como não cair do que ter que aprender a como se levantar. A palavra é muito clara quando diz que Deus não nos tenta, mas que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando essa nos atrai e nos seduz. Ei, irmão, no nome do Senhor Jesus, foge de tentação. A palavra é muito clara, quando o quesito é tentação, nós fugimos. Quando é sobre o diabo, a palavra fala sobre resistir e ele fugirá de nós. Mas quando for sobre tentação, você e eu, nós não vamos ficar andando na margem, achando que nós não vamos cair. Quando é sobre tentação, você e eu, nós não vamos caminhar na beira, achando que nós temos força suficiente para se manter. Nós vamos fugir da tentação. Ei, para de conversinha no WhatsApp. Foge da tentação. Tem um recado de Deus para você nessa noite. Bloqueie esse contato. Tem um outro recado de Deus nessa noite para você. Passa a senha do celular para tua esposa. E o esposo, sim, você. Passa a senha para o teu esposo, minha filha. Não, eu vou ser mais profundo. Passa a senha das redes sociais para o teu esposo. Passa a senha das redes sociais para tua esposa. Sabe por quê? Viu, começou a haver uma inquietação? Sabe por quê? Vocês são um. Vocês são um. Não tem que ficar escondendo nada de ninguém. Um do outro. Está falando. Pastor, é possível vencer a tentação? Sim. É possível vencer a tentação, até porque o diabo ele é repetitivo. Olha para mim, o diabo ele não é criativo. O diabo ele é repetitivo. Desde a fundação do mundo ele opera. Existe um modus operandi, ele se move da mesma maneira. Entenda algo, o diabo não vai naquela área da sua vida que você é forte, que você é inabalável. Pode ter certeza, o diabo não vai nessa área. Ele vai sempre procurar a área de debilidade, de fraqueza que você tem. O diabo ele não cria nada, mas ele é repetitivo, ele é estratégico quanto àquilo que ele já sabe a teu respeito. E pode ter certeza, ele sabe qual é a tua debilidade. Ele sabe qual é o teu tendão de Aquiles, ele sabe qual é a tua fraqueza, ele vai nela. Pastor, como é que eu faço para vencer a tentação? Primeiro, anota aí. Hoje nós vamos ser bem pedagógicos, amém? Para que ninguém saia desse lugar não sabendo como vencer. Primeiro, enxergue o lado bom da coisa. Enxergue o lado bom da tentação. Se você está sendo tentado é porque você é filho. Porque o diabo não vai tentar os seus. O diabo vai tentar o tempo todo te tirar da mesa, te tirar da família, te tirar do reino. Então se você está sendo tentado, irmão, entenda algo do nome do Senhor Jesus, é porque você joga no time de Cristo. Obrigado. Eu ia falar uma piadinha, Jesus Cristo Futebol Clube, entendeu? Você joga nesse time. Segundo ponto, a tentação não é uma pedra de tropeço, mas uma oportunidade de crescimento. Todas as vezes que você é tentado, é uma oportunidade que Deus te dá para se tornar mais parecido com Jesus. Porque todo gigante que você vence, ele te promove. Ele te torna mais maduro. Ele te torna mais conhecedor. Ele te torna mais íntimo de Deus. Ele te torna mais semelhante a Jesus.
Terceiro ponto, tudo começa na mente. Ei, você não é chamado para enfrentar a tentação. Você é chamado para fugir da tentação. A palavra é muito clara quando diz fugir da aparência do mal. A palavra é muito clara, não é fugir do mal, mas é fugir da aparência, ou seja, daquilo que aparentemente pode se tornar mal. Já foge aqui, meu amigo, não vai não, já foge aqui. Você foi chamado para fugir da aparência do mal. Você lembra da história de José? José foi um homem que foi para o Egito, e ali no Egito, na casa de Potifar, ele foi assediado pela esposa de Potifar, a famosa Potifa. Não está na Bíblia, amém? A famosa Potifa tentou o assediar, e a palavra vai ser muito clara, diante daquele assédio, sabe o que é que José fez? Saiu do grupo, foi embora. Ele cortou o mal pela raiz, ele não ficou de conversinha com ela. Nós temos um exemplo contrário, o rei Davi. A palavra vai dizer que o rei Davi, em tempos de guerra, deveria estar na guerra, mas ele estava em casa. E porque ele estava em casa, a palavra vai dizer que lá de cima do terraço, ele olhou para aquela mulher bonita. E ele desejou aquela mulher bonita. E ele chamou aquela mulher bonita para sua cama. E ele engravidou aquela mulher bonita. E ele assassinou o marido daquela mulher bonita. Um pecado levando um outro pecado. Ele se encontrou em uma zona de pecado, porque um abismo foi trazendo um outro abismo. Irmão, entenda algo no nome do Senhor Jesus. José disse não e fugiu. Davi disse sim, e por ter dito sim, não só o seu filho morreu, mas tantas outras pessoas ao seu redor pagou o preço, porque o salário do pecado é a morte. Tudo começa na mente. Você ainda está comigo? Eu quero aproveitar, eu queria muito que você colocasse sazão nessas palavras que eu vou dizer agora. Eu, pastor Sinésio, eu não atendo mulher no gabinete. Eu não atendo mulher. Eu atendo casais, eu atendo homens, mas eu não atendo mulher. Ai, pastor, mas é que o meu antigo pastor fazia, o meu antigo pastor atendia. Minha amiga, está tudo bem, posicionamento dele, entendimento dele, mas eu não atendo. E sabe por que eu não atendo? Porque nessa igreja não tem mulher de pastor, nessa igreja tem pastora. Irmão, um homem casado, você acha que eu vou entrar numa sala, porta fechada com a mulher? A Bíblia me fala que eu devo fugir da aparência do mal. A Bíblia me fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você acha que eu vou me trancafiar numa sala com uma mulher? Ai, pastor, o senhor está sendo muito radical. Irmão, nós estamos em guerra, e eu não vou trocar o campo de guerra pelo terraço. E não é só eu que não atendo mulher em gabinete, os meus pastores também não atendem, tá bom, minhas meninas? Minhas meninas não. Ô Jesus. Satanás, vai embora. Minhas irmãs. Melhorou? Os meus pastores também não atendem. Pastor dessa igreja não dá carona para mulher sozinha. Pastor dessa igreja não visita a casa de mulher sozinho. Pastor dessa igreja não atende no gabinete de mulher sozinho. Você precisa de oração. Você precisa ser discipulada. Nós temos 5 pastoras para cuidar de você. Ai, pastor, o senhor está se sentindo, né? Não, filha, paraibano é a mistura do tiririca com o lampião. Não é nada disso, não. É a mistura do tiririca com o lampião, eu sei. Mas eu não vou entrar numa sala, meu amigo. Eu não vou brincar. Eu não vou brincar com a tentação. Não vou entrar em ambientes de cilada, não. Você está comigo ainda? Você vai continuar congregando aqui? Vem comigo!
1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 vai dizer: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Entenda algo, ei crente, olha para mim. Para toda tentação existe uma medida. E pode ter certeza, Deus vai te dar força suficiente para vencer cada tentação. O texto não termina, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape. Ei! Para você que diz que não tem como fugir, a palavra é muito clara. Ela sempre vai te dar uma zona para você sair, um ambiente para você fugir. Sempre vai ter uma porta para você sair desse ambiente de tentação, desse ambiente do diabo, dessa cilada do inferno. Continuo. Você está anotando tudo ou não? Todas as vezes que a tentação bater na porta, peça para Jesus atender. Ei, pede para Jesus atender. Não fica com negociata, com conversinha, com tentação. Quando a tentação bater na porta de Jesus, atende, porque eu não vou atender. Não fica tentando se justificar, se redimir. Não, nada disso. Ei, quando a tentação bater na porta da tua casa, de Jesus, atende a porta, porque eu não vou atender. Um outro ponto. Quando a tentação bater a porta da tua casa, declare a palavra. Lucas capítulo 4 vai dizer que Jesus venceu a tentação no deserto com a palavra. Jesus não foi procurar a irmã do coque para vencer a tentação. Jesus não foi na conferência profética para vencer a tentação. Jesus não foi numa vigília para vencer a tentação. Jesus venceu a tentação com a palavra. Com a palavra. Então, diante da tentação, declare a palavra, ministre a palavra, profetize a palavra. Irmão, pelo amor de Deus. Diante da enfermidade, se lembre que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando você estiver passando por um ambiente de ansiedade e depressão, lembre que da mesma maneira que Ele cuida dos pássaros que voam nos céus, Ele também cuida dos lírios do campo e também vão cuidar de você. Todas as vezes que te fizerem uma proposta, lembre, declare a palavra. Você não vive de proposta, você vive de promessa. Irmão, no nome do Senhor Jesus, todas as vezes que uma situação vier sobre a sua vida, declare a palavra. Quando tempos de escassez vier sobre você, lembre-se que você tem um Deus que é dono do ouro e da prata e que certamente Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Quando o diabo vier com a tentação, declare a palavra. Quando vier uma cilada, declare a palavra. Se mova na palavra. Oh! Enquanto a nossa opinião for mais importante quanto aquilo que está escrito na palavra, nós vamos perder sempre. Segunda verdade, eu estou me acalmando. Segunda verdade, troque o eu acho pelo está escrito. Troque o eu acho pelo está escrito. Nós estamos em uma geração que tem buscado adaptar a palavra. Não é mais o evangelho de Cristo, pastor Ronaldo, agora é o meu evangelho, é o teu evangelho. Nós estamos em uma geração que as pessoas elas estão fazendo com que a palavra se adeque às suas necessidades, adeque ao seu estômago, adeque ao seu estilo de vida. Ei, fofo, deixa eu te dizer, você, quando entregou a tua vida para Jesus, você precisa entender que você não pode mais viver como vivia antes de encontrá-lo. Você precisa entender que desde o dia que você entregou a tua vida a Jesus, você não é mais o mesmo e você também não pode ser mais o mesmo. O que acontece é que as pessoas estão dizendo sim para Jesus, mas estão querendo viver da mesma maneira, da mesma forma. Ei, a conta não vai fechar. A conta não vai fechar. O evangelho não é self-service. O evangelho é prato feito. Não adianta você pegar o evangelho e dizer assim: eu quero a batata frita da misericórdia, mas o arroz do confronto eu não quero. Não adianta você pegar o evangelho e dizer: eu quero a salada da prosperidade, mas eu não quero o feijão que diz que eu tenho que me arrepender. Evangelho não é prato self-service, o evangelho é prato feito. Ei, eu vou dizer, hein? É tudo ou nada. Ou você aceita tudo, meu amigo, ou vai embora, ou cai fora. É tudo ou nada, ou aceita tudo, ou cai fora. É prato feito.
Jesus, ele nunca diminuiu o padrão do evangelho para atrair seguidores. Ele nunca diminuiu, ele nunca diluiu a mensagem do evangelho para ter likes, para ter projeção, para ter views. Ele manteve em um nível alto a mensagem que ele carregava. João capítulo 6, você lembra? João capítulo 6, a palavra vai dizer que quando ele começa a pregar, quando ele começa a ministrar a palavra, os discípulos vão embora. Não foi a igreja, foi os discípulos. Os 12 ficaram. Aí os 12 ficam e dizem: Jesus, quem suportará essa palavra? Ela é dura demais. Sabe qual foi a resposta de Jesus aos 12? Não vão embora, fiquem comigo. Eu prometo para vocês que eu vou maneirar. Eu prometo para vocês que eu vou pregar salmos. Foi isso que ele falou? Let it go. Vão embora. Se vocês querem ir embora, vão embora. Mas eu não vou diluir a mensagem, eu não vou suavizar a mensagem, eu não vou transformar a mensagem em uma mensagem gourmetizada, soft, slim, fitness, não. Meu amigo, se quer caminhar comigo, vai ter que comer, o prato é todo, é completo, é feito. E você acha que Jesus, ele foi colocado naquela cruz porque ele trazia uma mensagem suave? Jesus, ele foi colocado naquela cruz, meu amigo, porque ele começou a confrontar e colocar o dedo no pecado. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Jesus foi colocado naquela cruz porque ele começou a dizer: vai morrer, vai para o inferno, não vai dar conta. Tem uma mensagem que Jesus diz, esses dias eu estava lendo ela, e ele dizendo assim, isso foi Jesus que falou, tá? Não fui eu. Aquele que mexer com uma das minhas criancinhas, melhor. Olha o que Jesus vai dizer, irmão. Não sou eu, é Jesus. Aquele que mexer com um dos meus pequeninos, melhor colocar uma pedra no pescoço e se jogar no mar, no mais profundo abismo. Sabe o que Jesus está dizendo? Aquele que mexer com um dos meus filhinhos, que morra. É porque a gente fica floreando, mas é isso, que morra. Tá bom assim, pastor Ronaldo? A sua opinião e a minha opinião não interessa frente à palavra. Se você concorda ou se você discorda, não interessa frente à palavra. Ei, a palavra, ela é única, ela é irrevogável, ela é imutável. Não interessa o que eu penso, não interessa o que eu acho, não interessa se eu concordo ou se eu discordo. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor e ponto final. Ponto final. Pecado é pecado, verdade é verdade e ponto final. Sabe, meu amigo, eu já estou quase indo para o final. Você ainda me dá mais alguns minutos? Sério, vamos junto? Me ajuda. E coloca sazão em tudo que tem sido dito aqui. E lembre-se, eu estou sentado aí, tá bom? Nós estamos juntos. A igreja não é um depósito de pecados. A igreja não é um depósito de pecados. A igreja é um lugar em que pecadores se reúnem para fugirem do pecado e ressignificarem a sua história. A igreja não é um lugar em que nós chegamos aqui e derramamos os nossos pecados. Nada disso, irmão. Entulhamos os nossos pecados, escondemos os nossos pecados. Nada disso. A igreja é um lugar em que nós somos regenerados, renovados, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Porque a palavra é muito clara. Sede santo porque eu sou santo. Se você aceitou Jesus e a tua vida ainda continua a mesma, eu preciso te dizer, eu preciso até te questionar, que Jesus foi esse que você aceitou? Que Jesus foi esse que você aceitou? Na Lagoinha, foi lançada uma semente do diabo na nossa igreja. Foi dito que na nossa igreja pode tudo, mas na Lagoinha não pode tudo. Na Lagoinha, podem todos. Manda para cá, eu sempre falo isso, manda para cá a prostituta, manda para cá o traficante, manda para cá a fofoqueira, mas prepare-se, você nunca mais será o mesmo, você nunca mais será o mesmo. Porque nós não vamos negociar com o pecado. Nós não vamos sentar na mesa e barganhar com o pecado. Aliás, Deus amou o mundo, mas nos proibiu de ter amizade com Ele.
Está na Bíblia. Irmão, o Evangelho precisa nos transformar de verdade. Nós não podemos ser os mesmos, ter as mesmas práticas, ter os mesmos pensamentos. Porque nós podemos cair no engano de achar que nós pertencemos ao reino, quando na verdade nós ainda continuamos no mundo. Sabe, eu sei que nós somos uma igreja evangelística, muito evangelística por sinal. E tem muitas pessoas que estão engatinhando, começando agora a entender quem é Jesus, o Evangelho. E para você, meu amigo, entenda algo, nós entendemos o teu tempo, entendemos os processos, sabemos que cada pessoa vive uma estação, sim, mas você precisa abrir o teu coração e ter essa disponibilidade de não ser mais o mesmo. A Bíblia ela é muito clara quanto ao que é pecado. A Bíblia é muito clara, aliás, a Bíblia ela chega a listar o que é pecado. E deixa eu dizer algo, os pastores sabem disso, deixa eu dizer algo para você, nós seremos confrontados por aquilo que nós falamos, mas nós também seremos confrontados por aquilo que nós não falamos para vocês. Nós também seremos confrontados pelas nossas omissões. E eu queria nessa noite listar com você alguns pecados, algumas práticas que Deus, a palavra diz que é pecado. Você ainda tem estômago aí? Você está comigo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso manual, que está nos dizendo o que é pecado. E ele começa dizendo: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Ei! Se a palavra está nos alertando, não se deixem enganar, é porque nós podemos nos enganar. Nós podemos nos confundir, nós podemos nos perder. Tem muita gente dizendo diante do pecado, não tem nada a ver. Ei! Para você que diz que não tem nada a ver, lá no inferno vai ter uma placa bem escrita, bem grande, dizendo assim para você: bem-vindo ao nada a ver. Eu acho, sabe, que a minha geração acredita que o inferno foi refrigerado, que foi colocado ar-condicionados no inferno. Não, meu amigo, é fogo, e não é do Espírito. A palavra continua: nem imorais, promiscuidade é pecado. Eu estou listando o que a palavra diz que é pecado. É a palavra que está nos dizendo, nos alertando: isso é pecado. Não caia nessa tentação, não caia nessa cilada. A palavra também diz que idolatria. Mas pastor, eu não tenho um santo dentro de casa de barro que eu fico... Não, mas muitas vezes você idolatra o teu esposo. Muitas vezes você idolatra a tua esposa. Muitas vezes você idolatra o teu filho. Muitas vezes você idolatra o teu corpo. Muitas vezes você idolatra o teu pastor. Muitas vezes você idolatra o teu emprego. Muitas vezes, tem homens que idolatram até o carro, até o veículo. Tem homens que quando você chega perto do carro dele, ele fica possesso. Idolatria. Idolatria. Nem idólatras. Eu vou falar, Jesus, eu vou falar esse. Mas o senhor vai ser preso, não tem problema não. Você vai me visitar lá no Central, você leva um bolinho de coco para mim? Se me levarem para o Central, você leva um bolinho de coco? Nem homossexuais passivos ou ativos. Homossexualidade é pecado. A palavra também diz que nem adúlteros. Adultério é pecado. Não, pastor, mas nós estamos em um tempo tão moderno, ficou tão normal. Ficou normal para quem? Para Globo. Porque para nós não é normal. Adultério é pecado. E se você está em um relacionamento de adultério, eu oro para que você tenha discernimento e acabe com isso logo, porque ainda dá tempo. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores. Caluniadores, sabe quem é os caluniadores? Os fofoqueiros. Tem fofoqueiro aqui nessa igreja? Eu conheço um bocado de fofoqueiro.
Irmão, se tem um pecado assim que me faz descer da cruz, é o pecado da fofoca. É o pecado da fofoca. E tem agora um novo modelo de fofoca. Tem o fofoqueiro gospel. Você já ouviu falar do fofoqueiro gospel? O fofoqueiro espiritual. Porque o fofoqueiro espiritual, olha a veste que ele coloca, olha a roupa que ele coloca. Ele diz assim: irmã, eu preciso te contar o que eu vi. É um segredo. Você me ajuda em oração? Nós vamos orar pelaquela pessoa. Você me ajuda, mas eu preciso te contar. Ajudar em oração que nada, irmão. Quer expor o outro. A língua está coçando para contar. Não tem domínio próprio, não tem domínio no espírito. Aí quer expor o outro. Isso é fofoca gospel, irmão. Isso é fofoca espiritual. Se aquela pessoa está passando por uma situação, ora por ela, mas não fique expondo ela. Você não vai ajudar em nada com isso. A esses dias, hoje nós fizemos o batismo, e eu estava fazendo o batismo e me lembrei que lá na Cesefredo uma irmã me procurou. Uma irmã me procurou e disse assim: pastor, vocês vão batizar aquele rapaz? Eu falei: nós vamos. Não, pastor. Aí a irmã começou a contar a ficha corrida dele. Ele fez isso, ele falou aquilo, ele era daquele lugar e tal e tal. Irmão, eu não me segurei. Eu olhei para aquela irmã e eu falei assim: minha irmã, a gente batiza até fofoqueira. Você acha que nós não vamos batizar ele? Nessa igreja não tem fofoqueiro. Nem trapaceiros entrarão no reino do céu. Sabe o que são os trapaceiros? É gente, eu vou falar, é gente que pega dinheiro emprestado e não paga. E o pior, que pega dinheiro emprestado na igreja, dos irmãos da igreja. Eita, é forte, Brasil. Ei, você que pega dinheiro emprestado e não paga, Deus não vai financiar as tuas aventuras. Se pega dinheiro emprestado, paga. E se não pode pagar, não pega. Oh! Existem situações que não podem fazer parte da vida do crente, porque não é mais você e eu quem vive, mas Cristo vive em nós. Agora tem um texto mais denso, só para os maduros. Onde é que estão os maduros? Apocalipse 21:8 diz: mas os covardes, covardia é pecado. Os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, é pecado. Os idólatras e todos os mentirosos, sabe qual é o lugar deles? Diz a palavra: no lago de fogo que arde com enxofre. Você ainda está comigo? Você quer que eu volte a pregar salmos? Eu volto. 1 João 5,3 vai dizer: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Irmão, quando eu passo a entender a graça de Deus, eu também passo a entender que os mandamentos de Deus não são para me punir, mas para me proteger, para me guardar, para me livrar de todo o mal. Toda essa lista que nós acabamos de ler para você, que não é apenas uma lista exemplificativa, ela não é exaustiva. Tem muitas outras situações, mas nós precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e ter o entendimento de Cristo, a mente de Cristo. Tem coisas que não podem mais fazer parte da nossa prática, não pode mais fazer parte da nossa vida, igreja. Porque pode chegar o último dia e Ele virá. E quando Ele vier, Ele vai querer encontrar uma igreja sem mancha, sem mácula. Uma igreja saudável, não é uma igreja com vestes sujas, mas uma igreja com vestes limpas. E pode acontecer de você e eu, quando Ele voltar, Ele olhar para mim, e olhar para você e dizer: eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas eu preguei enlouquecidamente em cima daquela plataforma, mas você nunca pregou para mim, você sempre pregou para que os outros olhassem para você. O que você fez pensando em você, você não fez pensando nos outros, você não fez direcionado por mim. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Porque da mesma forma que a palavra diz aquilo que nós não devemos fazer, a palavra também nos ensina como fugir desses lugares, dessas tentações. E diz assim: finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A forma de você vencer a tentação é ressignificando a forma como você pensa. Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que podeis experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus. Não adianta tentar mudar comportamento sem antes haver transformação de mente. Comportamentos mudados são frutos de uma transformação de mente, porque não adianta tirar as drogas do bolso sem tirar as drogas do coração. Terceira verdade, para que a gente possa viver uma vida de santidade, eu já estou quase terminando, tá bem? Mas eu preciso liberar essa palavra sobre você. A terceira verdade diz assim, que a santidade hoje gera recompensa amanhã. A nossa santidade hoje gera recompensa amanhã. As decisões que nós tomamos hoje, elas vão reverberar no nosso futuro. A decisão de ser santo hoje, irmos pelo caminho da santificação, alcança a nossa casa, alcança os nossos filhos, alcança o nosso casamento, alcança o nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, porque nós decidimos ser santo como Ele é, e reverbera hoje, reverbera aqui e reverbera na eternidade. Irmão, eu sou fruto de uma avó que orava por mim, alguém, uma senhora que intercedia por mim. Josué capítulo 3 vai dizer, é um momento em que o povo de Deus está atravessando o rio Jordão e indo para a terra prometida. E Josué começa a estabelecer princípios, Josué começa agora a colocar fundamentos. E ele diz, de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam até antes de atravessarem o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e os sigam. Mas mantenham uma distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué, diz a palavra, ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. A instrução de Josué ao povo foi: se santifiquem hoje, para que amanhã vocês possam receber maravilhas de Deus. Sabe qual é o nosso problema? O problema da minha geração é que nós que não queremos nos santificar, mas nós queremos ver os milagres. Sabe qual é o problema da minha geração? É que nós queremos ver os sinais, mas nós não queremos nos santificar. Sabe qual é o problema da minha geração? É que nós queremos ver mudos voltando a falar, cegos voltando a ver, mas nós não queremos nos santificar. Sabe qual é o problema da minha geração? Que eu quero ver o paralítico voltar a caminhar, mas eu não quero me santificar. Sabe qual é o problema da minha geração? Eu quero ver o fogo descer, mas eu não quero me santificar. Sabe qual é o problema da minha geração? É que a minha geração quer viver promessas, mas não quer cumprir princípios. A cada minuto que passa, você está próximo do prazo de validade. A cada minuto que passa, você está perto da tua morte. E a pergunta que você precisa se fazer é: como eu vou estar naquele grande dia? Como é que vai estar o meu coração naquele grande dia? Como é que vai estar a minha vida naquele grande dia? Irmão, olha para mim. Se é para a gente viver o Evangelho, vamos viver de verdade. Vamos ser verdadeiros. Essas palavras que estão sendo liberadas aqui da plataforma, elas não são de condenação. Não pense dessa forma, muito pelo contrário. A minha oração aqui é que você e eu troquemos essas vestes de luto por vestes de louvor. Esse peso por óleo de alegria. Esse coração insensível por um coração de carne. A cada minuto que passa, nós nos aproximamos da nossa morte. Nós nos aproximamos do grande dia. É por isso que nós precisamos ser extravagantes. É por isso que nós precisamos ser intencionais. É por isso que nós precisamos ser de verdade, não de plástico, intensos. Irmão, olha para mim, você acha que é fácil para mim, para minha esposa? A Liane está praticamente todos os cultos comigo, com 4 filhos. Tudo pequeno, encatarrado. Barrigudinho.
Você acha que é fácil estar com a minha esposa aqui, todos os cultos e 4 filhos? Mas entenda algo, para mim, para ela não é uma opção vir à igreja. Nós decidimos viver por Cristo. Nós decidimos viver por Cristo. Quando a gente trata a igreja como sendo algo opcional, pega essa, crente. Nós trocamos a igreja pelo churrasco. Tá falando? Quando a gente trata a igreja como sendo opcional, a gente troca a igreja pelo jogo de futebol. A gente troca a igreja pela visita. A gente troca a igreja pela cama. Eu vou falar, eu tenho que falar. A gente troca a noiva e o noivo pelo amante. Jesus só pode vir buscar uma noiva limpa, pura, íntegra, sem mácula, que o deseja, que o anseia de estar com Ele. Quarta e última verdade: santo não é aquele que não se suja, mas é aquele que sempre está disposto a se limpar. Santo não é aquele que nunca errou, mas é aquele que sempre está disposto a corrigir os seus erros. Santo não é aquele que nunca falhou, mas é aquele que sempre está disposto a corrigir as suas falhas. Santo é aquele que está sempre disposto a ser aperfeiçoado como o seu Deus o é. Eu queria tanto terminar com a leitura desse texto, que está lá no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, eu já estou terminando, de verdade. Eu quero concluir com esse texto, porque esse texto fala sobre perdão. Olha para mim. Esse texto fala sobre perdão que está condicionado a um posicionamento. Ele é um texto maravilhoso. Ele diz assim: Jesus, porém, foi chamado para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou-se para ensiná-los. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que é que o Senhor diz? Estava ele ali perguntando, tentando de alguma forma trazer armadilha sobre ele, uma cilada sobre ele, a fim de terem de alguma forma uma maneira de o acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se alguém de vocês estivesse em pecado, que atire sim a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram aquela palavra foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com aquela mulher, ela ali de pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou a ela: mulher, aonde estão eles? Aonde estão aqueles que te acusavam? Aonde estão aqueles que estavam trazendo o teu passado? Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? A resposta dela para Jesus foi: ninguém, Senhor. Então disse ele: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Vá e abandone essa vida de pecado. Vá e abandone essa vida de pecado. Vá hoje e abandone essa vida de pecado. Sabe, meu amigo, o diabo ele sempre vai se dirigir a você com um olhar de condenação. Ele sempre vai se dirigir a você com pedras nas mãos e morte nos lábios. Porque a colocação aqui desse texto diz que aqueles homens trouxeram pedras para de alguma maneira, para de alguma forma matar aquela mulher, assassinar aquela mulher por aquilo que ela fez. E Jesus, ao olhar para aquela cena, ao ver aquela situação e liberar uma palavra, ele olha para aquela mulher e ele diz: aonde estão aqueles que te condenavam? Eles já foram embora. Eu também não te condeno. Eu também não vou ficar preso ao teu passado. Mas a resposta, a colocação do Senhor Jesus para mim e para você nessa noite foi: você está perdoado e perdoada, mas vá e não peques mais. Vá e não peques mais.
Eu sinto tão forte um choro de pessoas nesse lugar. Pessoas que estão tentando vencer. Pessoas que estão tentando alinhar. A palavra de Deus para você nessa noite é: vá e não peques mais. Sabe, Jesus não disse só para essa mulher: eu não te condeno. Ele liberou uma palavra. Ele estabeleceu um padrão. Ele olhou para aquela mulher e disse: eu não te condeno. Eu não vou ficar mais apegado ao passado. Aliás, tudo aquilo que você fez já foi lançado no mar do esquecimento. Vá, viva uma nova história. Recomece. Não volte mais a fazer aquilo que você já foi perdoada. Eu queria que você se colocasse de pé. O recado de Deus para você nessa noite é: eu te perdoo, mas abandone essa vida de pecado. O recado de Deus para você nessa noite é: eu te perdoo, eu zero com você, mas abandone essa vida de pecado. O recado de Deus para você nessa noite é: eu te dou uma página em branco e vou te ajudar a escrever uma nova história, mas você precisa decidir abandonar essa vida de pecados, para viver uma nova história, para poder recomeçar, para poder viver algo novo. Eu te dou uma nova oportunidade nessa noite, mas abandone essa vida de pecado. Eis que eu faço nova todas as coisas hoje, mas abandone essa vida de pecado. Não tem como você caminhar comigo carregando uma vida de pecado, porque a minha palavra para você é: sede santo, porque eu sou santo. O Senhor está nos chamando para nos purificar. O Senhor está nos convidando nessa noite para abandonar pecados. O Senhor está nos chamando nessa noite para vencer tentações. Irmão, a graça não é um passaporte para o pecado. A graça, entenda algo no nome de Jesus, é uma capacitação para você viver santificação. Porque a graça que te alcança e você não muda, ela nunca te tocou. Eu não sei como você chegou nesse lugar, mas Jesus pagou um alto preço por você na cruz do Calvário. E o convite dele para você e para mim nessa noite é: vivamos à altura do preço que foi pago por nós. E foi um preço que foi pago por sangue na cruz. Ele carregou os nossos pecados sem ter pecado algum, para que nós pudéssemos sentar na mesa com Ele, para que nós pudéssemos ir para onde Ele está. Eu não sei como você chegou nesse lugar, mas é noite de você largar todo o pecado. Eu não sei como é que você está, mas é noite de você vencer toda a tentação. Chega de carregar esse peso, chega de carregar esse fardo, chega de carregar esse jugo, chega de carregar esse passado. Você não é o que você fez, você é aquilo que você decide ser hoje. E Deus está chamando filhos, Deus não está chamando escravos, Deus está chamando filhos. Você está diante de um Deus que te ama incondicionalmente, um Deus que decidiu não te apedrejar, porque Ele poderia ter se levantado como todos os outros que estavam ali e ter apedrejado, mas Ele preferiu perdoar. Existe perdão de Deus nessa noite, existe graça de Deus nessa noite. Qual é a área da tua vida que Deus precisa entrar? Qual é o quartinho da bagunça que Jesus precisa arrumar? Ele conhece cada quartinho da bagunça na tua casa, na tua vida, e Ele não está preocupado com o tamanho da bagunça. Ele está preocupado em você abrir a porta. Abre a porta. Isaías capítulo 55, 7: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se eles para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. A palavra fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A palavra diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus,
para que os seus pecados sejam perdoados. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. É noite de recalcular a história, é noite de viver um novo começo. Você foi tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo. Nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor. Para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história, sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós. E nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.